Hoje a gente vai estar falando então de Benedita Fernandes, que ela é considerada a dama da caridade. Ela revolucionou a sua própria vida. E ela é considerada também uma das pioneiras no serviço da saúde mental e a gente vai estar explicando tudinho por quê. Negra, semi-analfabeta, andarilha, era considerada louca, né? E ela vivia lá para a região de Penápolis. E ela é citada em vários livros que eu vou estar deixando na referência aí para quem quiser estar dando uma pesquisada maior. Inclusive o do mais famoso é a Dama da Caridade. Ela vivia andando pela cidade e na realidade não existia hospício, nada programado na época relacionado para a saúde mental. Então, na cidade havia uma delegacia que havia dois guardas, né? Um deles se chamava João Marchese e o outro o senhor Predial. Olha que interessante, como não havia esse trabalho de assistência para a área da saúde mental, eles acomodavam uma cela e deixava ela dormir nessa cela como se fosse o dormitório dela. E ela tinha aqueles ataques, como ela era considerada louca, mas na verdade ela era obsediada. Então, como os dois, eles eram espíritas, ambos aplicavam passes nela e ela sempre se acalmava depois desses passes. Num desses ataques, ela escutou uma voz que dizia que se ela prometesse se consagrar inteiramente, tanto para os enfermos quanto para os pobres, ela iria sair curada, né, e iria começar uma nova jornada na vida dela. Então ela vai para Araçatuba em 1920, né, ela é acolhida por um casal de amigos. Lá por 1927 ela começa a se juntar com umas lavadeiras e começa a pegar madeiras e começar a fazer pequenos barracos para poder tirar as crianças órfãs das ruas, para poder ter aonde a criançada dormir. Então ela começa a fazer esses primeiros abrigos muito pobres através disso. Nessa época ela já cuidava de 30 crianças órfãs. Dessas 30 crianças, às vezes não tinha da onde tirar comida. Então, e ela sempre explicava o motivo por que eles não tinham comida no dia. E numa dessas vezes, ela falou para a criançada, olha, vai todo mundo lá para o portão, que Jesus vai passar e vai mandar providência para a gente. Então, a criançada foi todo mundo lá para o portão. E na época, passou um carroceiro, que ele era considerado tripeiro, né, que ele vendia os restos do açougue, que ninguém naquela época, hoje em dia vende, mas naquela época não, que era fígado, bucho, tripa. Então esses restos desses animais, ele era tudo jogado fora. E esse senhor Ricieri, ele pegava esses miúdos e ia vender lá para as periferias da cidade. Ele viu a criançada toda brincando e ele nunca teve filho. E ele ficou olhando até que ele perguntou o que aquela criançada estava fazendo lá. E eles falaram que, na verdade, eles estavam esperando Jesus passar, chegar com alimento para eles, que eles não tinham absolutamente nada para poder comer. Aí foi onde o seu Ricieri falou para a criançada, olha, pode falar para a mãezinha de vocês que Jesus já chegou com a providência. Porque daí ele pegou todo o restinho das comidinhas, do bucho, tripa, essas coisas, e doou para Benedita Fernandes. O que muita gente não sabe é que ele morria de medo da esposa dele, porque a esposa dele era super brava. E ela sabia o marido que tinha, sabia que ele era bom, que ele doava as coisas. Então, antes dele sair para vender, ela já fazia as contas, os cálculos e falava, olha, você tem que trazer tanto para casa hoje. Porque ela já fazia uma média de quanto que tinha que vender. E ele ficava entre a cruz e a espada, porque um lado dele não queria desagradar a esposa dele. Só que o outro lado, ele ficava torcendo para ele não vender, para ter mais sobra para doar para Dona Benedita Fernandes. Olha que situação. E assim,
Eu costumo dizer que Deus é tão bom que para todo mundo que ele vendia, as pessoas ainda falavam para ele, olha, não precisa do troco não, fica com o senhor. Então, sempre o que sobrava, ele conseguia doar para a dona Benedita Fernandes sem criar atrito com a esposa dele, né? Porque ele tinha essa boa intenção no coração dele. A dona Benedita Fernandes, uma vez, ela foi no lixão da cidade, na época chamado de Monturo, e ela viu um mau cheiro muito grande. Quando ela chegou perto, ela viu que era um mendigo da cidade, conhecido dela, doente mental, e naquele dia ela juntou, junto com os mendigos da cidade, fizeram uma coleta, uma vaquinha, para poder juntar dinheiro, para poder dar um enterro digno para aquela pessoa que estava descartada no lixão. E ela jurou naquele dia também que nunca mais, se dependesse dela, nenhuma pessoa com problemas mentais iria ter um fim daquele, de ser jogado no lixão, ser descartado. Ela se tornou espírita e, como espírita, ela trabalhou muito como passista e começou a fazer também um trabalho social, né? Porque nessa época de 1920 e pouco, havia a lei do ventre livre, que é o mesmo problema social que a Anália Franco também encontrou, também para poder dar educação para a criançada. A Benedita Fernandes, ela encontrou também esse problema social, porque essas crianças, que haviam muitos órfãos, a maioria eram negros e eram crianças já da lei do ventre livre, né? Porque as crianças nasciam livres, mas as mães ainda eram escravas. Então as mães, elas mandavam essas crianças para trevos, para as estradas, deixavam em alguma encruzilhada para evitar que os fazendeiros matassem essas crianças, né? Então havia esse problema social muito grande. Por isso que quando a gente fala havia muita criança órfã, às vezes a gente não entende por quê, mas é justamente por conta desse momento que o Brasil estava passando, esse problema social. Então ela começou a trabalhar e a recolher as crianças. Com os trabalhos sociais dela, ela criou a Casa das Crianças, um asilo que ela deu o nome de Dr. Jaime de Oliveira, que esse Dr. Jaime de Oliveira era um médico que apoiava o trabalho dela nessa área social também. Ela também criou um albergue noturno, que esse albergue noturno era justamente para evitar que os mendigos dormissem nas ruas, né? Fora isso, ela criou também uma escola mista e uma escola municipal futuramente. Teve um certo evento que o prefeito da cidade gostou tanto do trabalho social dela que começou a ajudar financeiramente. E de uma hora para outra ele interrompeu as verbas que ele ajudava. Então, por quê? Porque ele achava que era um serviço que não tinha tanta importância. E ela ficou muito brava. Ela falou assim, não, eu não posso deixar esses mendigos presos sem alimento, né? Porque eu não posso deixar eles morrerem aqui. Então, ela soltou todo mundo e foi o suficiente. Num único dia, o prefeito mudar de opinião, porque daí esses mendigos, eles foram para os comércios, começou a atrapalhar a vida dos comerciantes e o prefeito voltou atrás e voltou a fornecer o amparo financeiro que ele até então tinha interrompido, porque ele percebeu que esse trabalho dela era realmente muito importante a partir do momento que ele interrompeu, ele viu a confusão que causava, o caos que causava no centro da cidade. Ela morreu em 1947 de ataque cardíaco, num dos lugares que foi onde ela mesma fundou. E suas obras se resumiram também nesse hospital.